Glória a Deus. Graça e paz, família. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui na gravação. Vamos compartilhar a mensagem do Pai. Está aqui o tema, né? O mensageiro da morte. Eterno Deus, queremos ouvir, Pai, a voz do Teu Espírito. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Que nessa manhã, meu Pai, seja uma manhã de edificação no meio da Tua igreja. E que a Tua igreja também, que nos acompanha através do Facebook e também no YouTube, venha a ser bem alimentada por esta palavra que é digna de toda aceitação. Amém? Então tá aí, amados, o tema, mais uma vez, o mensageiro da morte. Você sabia que existiu um mensageiro da morte? E para alguns não é mais novidade, mas para você que vai ouvir a primeira vez, isso vai soar estranho e você vai ter um pouquinho de dificuldade no início para compreender o conceito desse tema, desta mensagem. Então, o mensageiro da morte. Quem era o mensageiro da morte? Nós vemos um episódio lá no Egito, quando Deus, ele vai dar livramento aos judeus, e ele pede para que os judeus colocassem lá um sinal de sangue nas portas, para que quando o anjo da morte passasse, não ferisse os filhos de Israel. Mas quem enviou aquele anjo da morte? Irmão, foi o capeta. Não, irmão, foi Deus. Foi Deus que enviou o anjo da morte. Em Isaías capítulo 54, no versículo 16, diz que Deus criou um ferreiro que assopra o fogo, prepara a sua ferramenta, foge a sua espada. Mas Deus também fez o assolador para o dia da destruição. Então vamos lá, sem mais delonga. Vamos conhecer o mensageiro da morte. Malaquias capítulo 4, versículo 4, diz assim: lembrai-vos da lei de quem? Da lei de quem? Moisés, olha lá. Meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todos os povos, todo Israel. Então já começa aqui. Profecia por boca de Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Então a lei de Moisés não era para todo mundo. A lei de Moisés não era para todos os povos. A lei de Moisés era para Israel. Porque é que os gentios, os não-judeus, eles vivem hoje querendo praticar a lei de Moisés. Porque eles foram ensinados, doutrinados a guardar a lei. Ah, se você não guardar a lei do Senhor, calma aí. A lei era do Senhor? Era. Paulo disse aos romanos que a lei era boa e justa. O problema está no não cumprimento dela na sua totalidade. Como ninguém nunca conseguiu cumprir a lei, Deus se revestiu de carne na pessoa de Jesus de Nazaré para vir cumprir as exigências da lei. Mas a lei foi designada para um povo, todo o Israel. Por isso que Jesus, ele disse, está lá escrito no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que ele veio cumprir as ordenanças da lei que Deus havia estabelecido por meio de Moisés para Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para aplicar para Israel,
Não era como alguns entendem por aí, que eram os 10 mandamentos. Ali era o beabá da lei. A lei consistia em estatutos e ordenanças. Ordenanças cerimoniais, sacrificiais, estatutos, leis, juízos sobre casamento, sobre o homem que se relacionava com o animal, sobre os 2 homens que estivessem brigando e a mulher interferisse, pegasse nas partes íntimas do homem, tinha que ter a mão amputada, sobre a mulher naquele período que tinha que ficar separada do marido, sobre os leprosos que tinha que ficar nas cidades dos leprosos. Então a lei de Moisés dada por Deus a Israel tinha estatutos e ordenanças que ninguém pode cumprir. E aí as pessoas ficam hoje querendo fazer jejum, lei. Subir monte, lei. Estatutos e ordenanças da lei. Lavagens por meio de águas, e aí entra o batismo também das águas, lei. O último profeta da lei, quem foi? João Batista. A mensagem central de João Batista era o quê? Água. Lei. Era para dízimo, trazer os dízimos na casa do Senhor, lei, era para Israel. Então, amados, precisamos entender e distinguir os pactos. Se nós não separarmos os pactos, nós nunca vamos entender o que é evangelho. Porque o evangelho está na Bíblia. A Bíblia não é o evangelho. A Bíblia tem salmos, tem provérbios, tem livros históricos, tem lei, tem profetas, tem origem, Gênesis. O evangelho se encontra na Bíblia. E como você vai encontrar? Disse Jesus, examinando as Escrituras. Amém? Então, era para o povo de Israel lembrar que Deus tinha dado a lei a Moisés no Monte Horebe, a saber, estatutos e ordenanças. O povo de Israel tinha que saber disso e praticar isso. Entretanto, amados, Moisés era um mensageiro da morte. Por que Moisés era um mensageiro da morte? Porque a lei não justificava ninguém. A mensagem da lei era uma mensagem de condenação e morte. Portanto, Moisés era um enviado de Deus que trazia uma mensagem da morte. Na mensagem de Moisés não continha vida. Nós entendemos então que as pessoas que querem praticar obras da lei no dia de hoje, eles estão vivendo o ministério de Moisés, estão debaixo de uma mensagem da morte. Como assim você quer dizer que Moisés... Moisés. João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por intermédio de... A graça e a verdade, a vida veio por meio de Jesus Cristo. Você está em Moisés ou está em Cristo? Então vamos lá. Olha lá, João 6, 32. Olha o que diz a palavra do Pai. João 6, 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Irmão, o que isso quer dizer, pão? É pão no sentido literal? Claro que não, irmão. Isso aí está falando da lei e da graça. Moisés não vos deu o pão do céu. Não deu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus está dizendo: Moisés não deu vida para vocês. Agora eu sou o pão da vida. E quem crê em mim jamais morrerá. Moisés não deu o pão do céu. Então quem está sendo instruído em Moisés não está tendo vida, porque a vida está em Cristo Jesus. Olha lá, João 6, 49 e 50. Vossos pais comeram o maná, lei. Não, irmão, ali está falando o maná que foi daquelas ervas que caíram do céu, né? O maná que caiu do céu no deserto. Sim, irmão, mas o maná ali
representa a lei. Vossos pais comeram maná, lei, porque estava dentro de um contexto da lei, dentro de uma mensagem por meio de Moisés. Então vossos pais comeram maná, lei, no deserto, e aconteceu o quê? Morreram. Comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão, graça, Cristo. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer ali é crer. Porque senão, fica os nossos irmãos até hoje pegando pão da padaria, comendo, dizendo que é o pão de Jesus. Pô, paciência, né, irmão? O contexto, o conceito de comer é crer. Porque se você ler o capítulo todo de João, capítulo 6, o capítulo 6 de João, você vai compreender que Jesus não está falando de coisas naturais, mas de coisas espirituais. Porque o conceito de comer o pão e beber o sangue não é literal, é crer no sacrifício que ele no Calvário executou por nós, amém? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Quem comer de Jesus não morre. Vamos supor que a religião esteja certa, que comer de Jesus é no sentido literal, ao pé da letra, como eles levam. Então algumas fazem anualmente, é a chamada Santa Ceia, que nós sabemos que é Páscoa, não existe Santa Ceia. Então eles dizem que quando você come ali, e outras fazem mensalmente. Então o que acontece? Quando vocês comiam, nós comíamos aquele pedaço de pão, eles diziam que agora nós estávamos tendo comunhão com Deus, porque eles levam o texto ao pé da letra. Quem comer. Então você tem que comer o pão, que faz de conta que é o corpo de Cristo. Então tudo bem, quantas vezes você comeu? Várias. Então não precisava ficar comendo direto. Comia uma vez só e bastava, né? Jesus mandou ficarem comendo direto? Não, ele disse comer, pronto. Então se fosse assim, tinham que comer uma única vez, ponto, já está em Jesus, acabou. Mas o conceito não é esse, é crer. É crer em Jesus. E quem crê, já comeu do pão da vida e tem vida eterna. Amém? Olha lá, mais uma. João capítulo 5, versículo 45. Olha o que disse Jesus aos judeus: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, né? Termina a frase. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos... Quem? Em quem vós esperais. Então, quem acusava? Quem é o acusador? O sistema religioso diz o diabo. Moisés era uma tipologia de diabo para os hebreus. Como assim? Claro, acusador. Foi Jesus que disse que Moisés fazia o quê? Então Moisés era o quê? Um acusador. E quem é o acusador? O diabo. Moisés era um tipo de diabo, porque Moisés acusava os judeus. Acusava como? Porque ele dava a lei, o povo não cumpria, e eles diziam: vocês vão morrer. Porque ele era um mensageiro da morte. Foi Jesus que disse: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Certa feita, Jesus curou um jovem que estava cego, e os sacerdotes disseram: não, diga que foi Deus que curou, não diga que foi esse Jesus aí. O jovem disse: vocês estão muito incomodados, eu estou achando que vocês querem ser discípulo dele. Ele disse: não, hipótese alguma. De hipótese alguma. Nós somos servos de Moisés. Só que Moisés acusava eles. Você já percebeu que a maioria das pessoas gosta de estar em um lugar onde as pessoas condenam? Acusa. Você é miserável, presta pra nada, seu crente inútil. Pastor, entre aspas, entre linhas, eles falam isso. Você sair debaixo da minha cobertura, já foi. Eu intercedo por você, o Pai.
Eles falam isso. Eles metem medo, eles manipulam a igreja. Olha, se você sair daqui, você vai seguir os hereges lá na Itinga, lá em Lauro de Freitas. Se você sair daqui, você perde a bênção. Eles gostam de estarem debaixo de um ministério onde só há condenação, acusação, calúnia, perseguição. Porque eles gostam de dizerem assim: eu sou porra de Jacó, eu sou aquela pedra quebrada que Jacó colocou a cabeça e dormiu naquele deserto. Eles gostam disso. Mas eles não gostam de sentar em um lugar desse e ouvir a palavra que nós ministramos em Cristo, que você é um abençoado, mais do que vencedor, perfeito em Jesus Cristo, templo e morada do Espírito, salvo pela graça, meu amado. Eles não gostam, eles não querem, porque eles querem viver o quê? Moisés, lei, profetas. E aí, é mensagem de condenação e morte. Olha lá, Romanos, capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante. Ponto. Então o que a lei diz é o seguinte: boca fechada, todo mundo é condenável diante de Deus. Quer viver lei? Está debaixo de um ministério de condenação e morte. Ah, e detalhe, qualquer obra da lei que você trazer para a sua vida, você já se coloca debaixo de maldição do ministério do mensageiro da morte, que foi Moisés. Então, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei, amados, só condena as pessoas diante de Deus, porque a lei não justificava. Mas irmão, eu fiz 21 dias de jejum, não te absolveu em nada. Mas eu fiz propósito para dar os dízimos, não adiantou nada, irmão. A lei só te condenava diante de Deus. Toda a boca, mediante a lei, diante de Deus, tinha que estar fechada, porque todos eram condenáveis. 20, Romanos 3:20. Por isso, olha lá, nenhuma será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento de quê? A lei traz o quê? Observe, a graça traz o conhecimento da salvação. A lei traz o conhecimento da condenação. Moisés era o mensageiro da morte. Jesus é o mensageiro da vida. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, amado, só serviu, Paulo disse aos Gálatas, que serviu como aio, do grego condutor, tutor, até Cristo. Cristo chegou, a lei foi removida, a lei foi abolida. Jesus cumpriu a lei e estabeleceu a graça. Quem está tentando suscitar a lei, ou seja, praticando obras da lei, estão vivendo debaixo do ministério de condenação, porque a lei trazia o conhecimento do pecado. É por isso que os nossos irmãos em outros ministérios só se veem em falta com Deus. Se você chegar para eles e dizer assim: graça e paz, abençoado, eles vão dizer logo, né? Paz do Senhor. Até aí tudo bem. Você sabia que você é perfeito? Perfeito o quê, meu irmão? Lá ela está no azeite, está na prova, está no deserto. Mas em Cristo você é mais do que vencedor. Que mais do que vencedor? Claro, porque na lei não tinha essa mensagem. Em Cristo você é mais do que vencedor. Na lei tinha conhecimento de pecado. Então quem está em Moisés, quem está nas obras da lei, só se vê debaixo de condenação. Como é que está, meu irmão? Aí você grita, mesmo passando fome em casa, mesmo tendo conta para pagar no outro dia, você diz: em perfeita vitória em Cristo. Fala com o legalista, como é que você está, meu irmão? O abençoado pode estar
com o bolso cheio, carro na porta, casa boa, ele ainda vai procurar um deserto na mente dele, porque o ministério que ele vive é o ministério de condenação e morte. Tá bem em parte, mas tá uma prova onde? Rapaz, o diabo não tá feliz com a minha vida. Por quê, irmão? Porque eu tô fazendo a vontade de Jeová. Ô, irmão, eles procuram alguma coisa para dizer que estão debaixo de perseguição. Por quê? Por causa do ministério, irmão, que está embutido na mente dele. A genuína libertação é aqui, ó, na mente. Na mente, é aqui, meu amado. Aquilo que entra na tua mente, aquilo que permanece na tua mente é o que te domina. Se você crê que você é salvo pela graça, que você é batizado com o Espírito Santo, se você crê que você é uma nova criatura, se você crê que você é mais do que vencedor, você vai confessando e as coisas vão conspirando ao teu favor. Agora, se você crê que você é um miserável, que você é um doente, que você é isso e aquilo, começa a vir também, ó, porque é pelo aqui, ó. Começa a vir as coisas negativas. Por quê? Porque a lei, o mensageiro da morte, Moisés, ele trazia conhecimento de pecado. Mas não foi Deus que chamou? Claro que foi Deus, irmão. Tudo foi Deus. Olha lá. Romanos 4:15. Porque a lei opera o quê? Opera o quê? Pratica a obra da lei. A lei diante de Deus opera ira. Deus estava irado com seu povo. Por isso que sobre Jesus Cristo caiu todas as iniquidades, todas as enfermidades, todas as maldições. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele levou no madeiro as maldições. Por quê? Porque a lei operava o quê? Ira. Porque a lei opera ira. Porque onde não há lei, também não há o quê? Se não houvesse lei, não havia pecado. Então tinha que ter uma lei para ser transgredida. Mas antes que a lei viesse, o pecado já estava no mundo, porque o pecado entrou por intermédio de Adão. Só que não tinha uma lei para punir o pecador. Então o pecado já imperava, porém não tinha uma lei para punir o transgressor. Moisés vem, traz a lei e ele se torna o mensageiro da morte. Porque agora, quem não cumprir a lei, morre. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então a lei operava a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Vamos lá. Romanos 5,13. Olha lá, ó. Porque até a lei, até ali quer dizer de Adão até Moisés. Amém? E até Moisés implica até Jesus de Nazaré, porque é o ministério, não é a pessoa do Moisés, é o ministério da lei, que veio de Moisés até o último véu da lei, que é Jesus de Nazaré, que está cumprindo a lei, amém? Porque quando nós falamos até Moisés, não quer dizer da pessoa do Moisés, mas aquilo que Moisés representava. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então não havia lei, o pecado não tinha que ser levado em consideração. Ou seja, as pessoas pecavam e não tinha punição. Quando a lei vem, a lei agora vai punir o pecador, porque a lei agora traz o quê? Uma conscientização do que é certo e do que é errado. Vamos lá. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei, para que o quê? A ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou. Superabundou é maior do que abundou. Então a graça de Deus, ela superabundou no pecado. Glória a Deus, aleluia. Será que os nossos irmãos não entendem isso aqui? Não. Aí você diz assim, irmão, você não está mais em pecado. Como assim, irmão? Ontem mesmo eu dei um tapa na cara da minha mulher. Aí eu digo, você está na carne. E quem planta na carne vai colher.
Eu falo pecado espiritual, pecado que nos separava de Deus, pecado que separou a humanidade de Deus. Você não está em pecado, por quê? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Amém? 7,4 Romanos. Presta atenção. Assim, meus irmãos, também vós estáis o quê? Estáis mortos para a lei pelo corpo de quem? Cristo. Então, pelo sacrifício de Cristo no Calvário, pela entrega de Jesus no Calvário, pela morte de Jesus no Calvário, nós também morremos. Para quê? Para a lei. Ué, se eu estou morto para a lei, se nós estamos mortos para a lei, por que eu vou praticar a obra da lei? Nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Para quê, Paulo? Para que sejais de outro. Opa, outro ali, irmão? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Outro ali é outra manifestação. Nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para agora possamos ser de outro, aquele que ressuscitou. Você não é mais de Jesus de Nazaré, você é do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque Jesus de Nazaré era lei. O Cristo ressuscitado é graça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a nova aliança, ela nasce no derramamento do sangue. Então a mensagem agora é pós-ressurreição e não antes. Então é por isso que você não vai ouvir aqui frases como em nome de Jesus de Nazaré, porque nós não vivemos para o Nazareno, nós vivemos agora para o Cristo ressuscitado. Ah, irmão, mas é outra manifestação, não é outra pessoa. Por isso que Paulo também fala aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16: a ninguém conheçamos mais segundo a carne. Ainda que tivéssemos conhecido Jesus, o Nazareno, segundo a carne, agora na graça, já não conhecemos mais deste modo, segundo a carne. E o que é não conhecer Jesus segundo a carne? É você não praticar o que Jesus de Nazaré praticou. Irmão, eu tenho que jejuar, porque Jesus de Nazaré jejuou. Então eu tenho que jejuar. É? Tá bom. Então você também tem que circuncidar, porque Jesus de Nazaré circuncidou. Entendeu? Então você vai ter que cumprir tudo que Jesus cumpriu. Não adianta você... Não, mas eu preciso guardar aquilo... Não, você precisa viver agora o Cristo ressuscitado. Você precisa viver agora a mensagem do novo pacto, a mensagem da nova aliança. Para quê? Para que agora você possa dar fruto para Deus. Porque antes, você estava dando fruto para Moisés com o nome de Jesus de Nazaré. Você estava servindo ao ministro da morte, o mensageiro da morte. Olha lá, 2 Coríntios 3:6. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é para abrir os olhos, é para iluminar a mente. O qual, Paulo está falando de Jesus, o qual nos fez também o quê? Capazes. Diga, capazes. É Ele que capacita. É Ele. O qual nos fez também capazes de ser o quê? Ministro de um novo ou de uma nova aliança. Então Deus, neste novo pacto, Ele te preparou. É claro, agora você vai ter que exercitar. O dom está em você, mas tem que exercitar. É como nós falávamos um outro dia. Você pega aí o melhor jogador de futebol do Brasil, ele não fica na rede tomando água de coco e é chamado para os dias de... Como é que chama? De clássico. Não. Se vacilar é o que mais treina, porque ele quer aperfeiçoar aquilo que já está nele.
Assim a graça. Deus já nos capacitou. Agora nós precisamos exercitar isso. Deixar jorrar de dentro de nós. E não voltar para a lei. Porque Deus não te capacitou para ser ministro do Velho Testamento. Deus te capacitou para ser ministro de um Novo Testamento. Quem recebe? Amém. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra? Lei. Mas o Espírito? Graça. Amém? Não é da... Pode aplaudir, é digno. Então ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Certa feita eu fiz parte de uma determinada igreja e eu queria fazer teologia. Eu pedi para a liderança na época, falei, eu vou fazer um curso básico de teologia. Eles disseram, veja bem, é o comercial da Veja Bem, né? Veja bem, você tem que ter cuidado porque você pode aprender uma coisa lá, mas aqui você não pode aplicar. Eu falei, não, deixa eu aprender umas coisinhas aí. Aí eu fui, passei 3 meses, não suportei mais de 3 meses. Irmão, a primeira coisa que eu ouvi do pastor, teólogo, professor de teologia, dessas igrejonas aí, bem conhecida, dessas do Pé Roxo, Labareda de Fogo, ele falou assim, dízimo não é dinheiro não, dízimo não é para a igreja, de como é que é? Aí eu falei, legal, então dízimo não é dinheiro, não é para a igreja. Ele disse, não, mas tem um detalhe. Eu disse, sim, professor. Ele disse, você não pode pregar isso na sua igreja. Eu falei, eu vou aprender teologia para quê? Ele não deixa não, se você pregar você vai ser expulso. Aqui estou eu. Então vocês aprendem lá na teologia e não podem aplicar. Então são montes de hipócritas, fariseus. Eles sabem o que é certo, mas eles não fazem. Fizeram eu sair do curso teológico, chamaram o pastor presidente deles e disseram assim, venha dar aula para Elcio e alguns obreiros, porque os meninos estão querendo aprender e se você não vier, eles vão, Aí vem os homens cheios de malícia. Não, porque não é bem assim, porque não é bem assim. Eu digo, sim, estou entendendo o manto. Então, irmão, eles sabem, porque está no nosso espírito. Deus nos capacitou para ser ministro de um Novo Testamento, não da letra. Detalhe, eu não concluí. Eles usavam esse texto aqui para dizer que a letra demais, o conhecimento demais estava me matando. Eu digo, como é que é? Irmão, você não sabe que a letra mata, o espírito vivifica? Eu não sabia na época, né? Eu disse, então quer dizer que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais burro eu fico, Não é assim que Jesus me disse. Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, que nela testifica dele. Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O mesmo Oséias disse que o povo de Deus era destruído por falta deste conhecimento. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então a palavra de Deus diz que me traz conhecimento, e os homens dizem que a letra vai me matar. Claro, fora do contexto, todo mundo prega o que quer. Amado, a letra que mata é a lei. Não é letra no sentido de você ler as Escrituras. Algumas pessoas se manifestam nas redes sociais quando vê uma mensagem como a nossa. Porque tem um monte de gente aí que a letra está matando, porque a Bíblia diz que a letra mata. Eles não entendem o que mata. A letra que mata é a lei de Moisés. Deus nos capacitou para sermos ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, da graça, do Novo Testamento, porque a letra mata a lei, é a lei que mata, mas o Espírito vivifica, amém? Então não caia nessa conversa de que você não tem que estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque muito conhecimento traz morte, porque está escrito que a letra mata. A letra que mata é a lei de Moisés, amém? E vamos testificando aí, olha lá, Romanos 7,6. Mas agora temos sido libertos de quê? Quem está liberto da lei aqui? Quem está liberto? Quem está liberto? Aleluia! Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, preso, para que sirvamos em novidade de, e não na velhice da letra, lei.
Você foi chamado para servir a Deus em novidade de espírito e não na velhice da letra, lei. Não porque o profeta Eliseu, aleluia, lei. Não porque Elias colocou o altar e derramou água e taca, lei. Ah, porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lei. Davi estava se referindo a Jerusalém, que nem templo tinha ainda lá. Foi Salomão que fez depois. Lei. Ah, porque lá no Salmo, acho que é 133, o óleo que derrama sobre a cabeça de Arão e desce sobre a orla do seu manto. Lei. Velhice da letra. Você foi chamado para viver em novidade. Sabe o que é novidade de espírito? É Deus renovando todos os dias a tua vida. Você acordando e Deus direcionando os teus passos. Não é para você voltar, é para você caminhar. Caminhar. Paulo disse, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não que sejamos perfeitos, mas uma coisa nós fazemos, esquecendo as coisas que para trás ficaram, lei. Prossigamos para as que estão diante de nós. Graça. Romanos 8:2, olha lá. Porque a lei... agora aí a lei muda, né? Porque a lei do Espírito de... não é de morte, é de vida agora. Porque a lei do Espírito de vida em quem? Em quem? Em Cristo Jesus nos livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, que era por meio de Moisés. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem assim, irmão, vocês vivem sem lei? Então vocês não têm uma doutrina. Oh, claro que temos, irmão. Só que é outra lei agora. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. A lei agora é o quê? É a lei de vida, a lei do Espírito em Cristo Jesus, amém? Não é a lei de que a mulher não pode usar calça, não é a lei de que o homem não pode fazer ou não fazer a sua barba, não é a lei de que o homem tem que guardar o sábado ou não guardar, não é lei cerimoniais, não é a lei de Moisés, é a lei do Espírito. Ser santo, como é santo o vosso Deus, amar ao próximo, perdoar, é a lei do Espírito, é uma vida que nós precisamos ter com Deus, amém? Tem nada de cerimônia, nada de rudimentos, é a lei do amor. Olha lá, Romanos 8:3. Que maravilha, olha lá, ó. Porquanto o que era impossível à lei era impossível, visto como estava enferma, doente pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o quê? Condenou o pecado na carne. Que é isso, irmão? O pecado na tua carne está condenado. Aleluia! Ó, vou ler novamente. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Não existe nada que você, como filho de Deus, venha fazer que faça com que você perca a salvação. Porque o pecado foi condenado na tua carne. Então não existe perder a salvação, porque Jesus condenou o pecado. Não condenou você, ele condenou o... Você ele não condenou, Jesus não te condenou. Jesus disse que quem condenava era quem? Moisés. É Moisés que acusa vocês. Jesus não acusa vocês, Jesus absolveu. Jesus nos absolveu. Agora, Moisés acusava, a lei acusava. Jesus se revestiu de carne e pelo pecado na carne condenou o pecado. Então todo erro que eu cometo hoje na carne não interfere em nada com a minha espiritualidade com Deus, com a minha espiritualidade. Porém, eu vou ser açoitado, disciplinado. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que Deus corrige, disciplina, açoita aquele que ama, que ele recebeu como filho. Então não é o diabo, não é o vizinho, não é a polícia, quem disciplina é Deus.
Fulano deixou a igreja e saiu, aí as polícias pegou. Quando você olhar para a polícia, não olhe para a polícia, olhe para Deus usando autoridade. Por quê? Porque Hebreus capítulo 13 diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Para punir quem? O transgressor. Mas para o louvor daqueles que andam corretamente. Anda corretamente, não há condenação sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Andou nas obras da carne, é filho de Deus, disciplina no centro. E vem e dói. Dói, irmão, dói. É melhor obedecer do que sacrificar, porque dói. E depois não adianta tentar dar dízimo, dobro, tentando subir monte, que não vai adiantar, vai ter que colher. Plantou na carne e colheu. Alguns filhos de Deus se envolvem neste mundo perverso, bebidas, álcool, drogas, porque lá ele adquiriu um HIV, um câncer, não sei o que. Agora eu estou na igreja e Jesus vai me curar. Aí os lobos já não gostam disso? Venha sacrificar no altar de Jeová. E às vezes morrem doentes. Mas Jesus não me curou. E Jesus tinha obrigação de te curar? Você plantou na carne e você colheu. Jesus cura? Cura, se Ele quiser, amém? Se Ele não quiser, Ele não cura, irmão. Ele é Deus. Quem plantou na carne vai ser disciplinado na carne. Paulo disse, não vos enganei, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto mesmo ele fará. O Espírito perfeito, pecado condenado na carne, mas disciplina e vida, com certeza. Olha lá. Aleluia. Romanos 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse que não andamos segundo a carne, lei, mas segundo o Espírito, graça. Aleluia. Então a justiça da lei se cumpriu em nós que andamos em Cristo. Nós é que de fato cumprimos a lei. Porque toda a justiça da lei se cumpre naqueles que andam no Espírito. E que anda no Espírito não há condenação, amém? A justiça da lei se cumpriu em nós. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele quem crê. O fim da lei é Cristo. O que é fim é o que é fim. Eu não posso continuar uma coisa que já se findou, acabou. Foi abolido. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Irmão, mas eu faço um pouquinho de Cristo e faço um pouquinho da lei. Aí fermenta e você mais pesado. Fermenta a virgem, não tá mais pura. Já está em prostituição. A igreja prostituta pertence a 2 maridos. E Jesus disse que não pode pertencer a 2 senhores. Não pode pertencer a 2 senhores. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Vamos mais. Tiago 2:10. Olha quem falou isso, Tiago, um conhecedor da lei. Você quer cumprir a lei? Então cumpre a risca. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se o quê? Culpado de todos. Tem um pessoal aí que eles se gabam de guardar um dia na semana. E o resto? Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. São os mais condenáveis. Por quê? Porque tentam fazer aquilo que lhes convém. Mas não é. Para cumprir a lei, para viver a lei, tinha que viver à risca, a sua totalidade, porque não adiantava cumprir a lei até 99%, tinha que cumprir 100%. Nem Moisés, que foi o ministro da lei, não conseguiu. Ninguém conseguiu. O próprio Deus teve que vir cumprir por nós, amém? Olha aí, Gálatas 3:10. Tem gente que lê isso aqui e interpreta errado. E eu vou dizer por quê. Outro dia eu vi um vídeo, a pessoa deturpando esse texto. E por que ela deturpou esse texto? Porque foi uma dessas pessoas que guarda esse dia que eu falei. Ela deturpou esse, mas por que ela não leu isso aqui, né? Por que não leu esse? Se ela lesse, se essa pessoa tivesse lido essa aqui, com essa aqui, tinha entendido. Mas ela leu só essa aqui para deturpar a palavra de Deus. E ela leu assim, a pessoa leu assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de
ponto e vírgula. Aí ele disse, olha, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Aí ele ia dizer por que as pessoas estavam debaixo de maldição. Ele continuou. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Resumindo, ele disse que você é obrigado a cumprir toda a lei. Que lindo! Você percebe a distorção? Eu leio o texto e eu digo, não, se você está na lei, está debaixo de maldição. Aí eu te dou uma alternativa. A não ser, aí eu vou ler a parte B do texto. A não ser se você cumprir todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, se você cumprir todas as coisas, então você está perfeito. Nunca ninguém cumpriu. E esse é o problema. As pessoas pegarem... Eu fico preocupado que são pessoas estudiosas, pessoas formadas, pessoas, sabe, que tem conhecimento, amado, e caem nessa ladainha, irmão. Mas sim, é porque não examinam as Escrituras e porque resistem também à voz do Espírito. Vamos lá, olha aí, 11. E é evidente, Paulo continua explicando o versículo 10. Claro, ele fala que tinha que cumprir todas as coisas. Como ninguém podia cumprir, no 11 ele diz, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá de quê? O justo viverá pela fé. Pela fé de quem? Aí entra outra coisa. Irmão, pela fé, leva esse lenço ungido aqui, eu acabei de passar no rosto. Irmão, pela fé você leva essa rosa do puxamento. Por quê? Porque eles usam isso aqui, mais uma vez, distorcido. O justo viverá da fé. Não, não é lei, mas você tem que aplicar a sua fé. Então aplique a sua fé no dízimo. Aplique a sua fé na campanha forte. Aí as pessoas começam a aplicar fé, não nisso, naquilo, mas na malandragem desses homens. O justo viverá pela fé, é pela fé em Cristo. Porque Paulo disse a Tito, capítulo 1, versículo 1, que a fé não é a fé dos eleitos de Deus. Então, amado, a fé aqui é Jesus. O justo viverá pela fé em Jesus, naquilo que é Jesus, naquilo que Jesus fez por nós. Por que eu vivo pela fé em Jesus? Porque eu creio que Jesus, com o único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. A minha fé é em Jesus. Porque eu creio em Jesus, porque Jesus me diz por boca de Paulo aos Romanos que os meus pecados ficaram crucificados no madeiro. Meus modos de falar, porque aquilo era para quem viveu debaixo da lei, mas de uma certa forma todos nós fomos absolvidos por causa do sacrifício de Cristo no Calvário. Mas quando eu não coloco a fé em Jesus, eu coloco a fé na piscina, onde as pessoas dizem que meu pecado vai ficar na água. Coitado do último que for batizado, vai levar todo mundo. Na minha noite, falar igual a Jesus, na noite que eu fui traído, na noite que eu fui batizado nas águas, foram mais ou menos uns 30. Coitado do último, porque toda vez que um descia, o pastor dizia que ele deixou o pecado. Então o último saiu levando de todo mundo. Ou o pastor levou, né, que ele estava lá, e ele foi o último a sair. Entende a contradição? Eu tenho fé que ele no Calvário levou os nossos pecados. Amém? Quem crê dessa forma? Gálatas 2,16, Paulo repreendendo Pedro, é só ler o contexto. Paulo está repreendendo Pedro aqui, ó. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em quem? Olha lá, ó. A fé em quem? A fé no bispo da igreja grande aí. Pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, não é em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo, para sermos justificados pela quê? Pela fé em tudo é Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tem mais, vamos. 2,19, disse Paulo a Pedro, para a igreja lá na Galácia. Porque eu, Gálatas 2,19, porque eu pela lei estou morto para a lei. Para viver para quem? O que é que entende aqui? Que quem está vivendo para a lei está morto para quem? Para Deus. E quem está morto para a lei, está vivendo para quem? Olha que maravilha, né, irmão? Ou é lei,
ou é graça, ou é Cristo, ou é Moisés. Se está em Moisés, está morto. Se está na lei, está morto. Se está na graça, está em Cristo. E se está em Cristo, está vivo. Amém? Olha lá, Gálatas 2:21, Paulo ainda continua repreendendo Pedro. Não anulo, não aniquilo, não desfaço a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, porque muitos dizem que a justiça vem da lei, do jejum, do dízimo, do paga-preço. Se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Ah, você quer se justificar pelas obras da lei? Então para você Cristo não vale nada. Está escrito. Se você tentar se justificar pela... Irmão, e o que é as obras da lei? Cerimônias e estatutos. É só pesquisar nas escrituras, você vai ver. Tudo aquilo que era do povo de Israel, que não pertence, você fazer, e às vezes você se mete em fazer, como nós estávamos fazendo outrora. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Imagine, irmão, filhos de Deus anulando a obra de Jesus. E porque eles clamam, Senhor, tanto que eu te peço, o Senhor não me responde. Claro, está pedindo em nome de Jesus de Nazaré, mas o coração está preso em Moisés, lei. Aí Deus não responde, irmão. Quantas vezes eu lembro que o Senhor me dá entendimento aqui, Pai, em nome de Jesus. Ô Pai, abre os meus olhos. Senhor, o que quer dizer isso aqui? Ah, porque está dizendo aqui, Pai, que o Senhor vai dar revelação ao profeta. Senhor, eu estava preso nos profetas. Até que um dia eu me deparei com Cristo. E Cristo é luz, ilumina, clareia as coisas que estão nas trevas. Gálatas 5:4, só bomba, olha lá, ó. Separado estar de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes... Sabe o que é ter de caído da graça? Desgraçados. Parece um xingamento, né, irmão? Mas quer dizer decaído da graça de Cristo. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem a graça de Deus. O que é que o sistema religioso está vivendo? Uma desgraça. Decaído da graça. E aí eles invertem os valores. Eles dizem que nós é que estamos em uma desgraça. Porque se eles disserem que eles estão na desgraça, eles, principalmente lá a chefia, vai perder, né? Aí não pode, né, irmão? Eles têm que dizer que nós é que estamos na desgraça. Separado estar de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, e monte de não sei quem, e vamos para Israel buscar óleo, porque eu fui na Terra Santa buscar poder de Deus. Que Terra Santa, irmão? Terra Santa é teu coração, Jesus já sarou, irmão. A tua mente está sarada em Cristo. Vamos buscar o óleo. O Espírito já habita em você, meu amado. Gálatas 5:18. Olha que lindo, irmão. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você é guiado pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? Se você abrir a lei, a mulher deveria se vestir assim, e o homem assado, guiado pela lei, guiado pelo Espírito. Você tem um espelho na sua casa? Se olhe no espelho, veja que se está tudo em ordem de decência, e siga a sua vida em paz. A mulher na lei, guiado pela lei, não pode se maquiar, porque a tintura era lá para os escravos, era um símbolo dos escravos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E hoje na graça, guiado pelo Espírito, consulta sua consciência. Seu culto é racional. Você não vive na velhice da letra, você vive em novidade de vida. O Espírito Santo está falando com você aí e agora. Na lei não podia comer isso ou comer aquilo. Na graça, ministério do Espírito, sabemos o que convém e o que não convém. E não comer ou comer não é questão de doutrina, é questão de benefício para o teu próprio corpo. Ah, porque Deus não queria que o povo comesse carne de porco, por isso eu não como carne de porco. É, porque o povo conhecia as bactérias que tem na carne de porco. Hoje você conhece, come se quiser. Falta de aviso que não é. E é gostosa.
Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Amém? Olha lá, 2 Coríntios. Olha para isso, irmão. De tudo que eu já ministrei aqui, de tudo que eu já ministrei até agora, só esse texto que eu vou ler, alguns textos aqui já eram suficientes para entender tudo isso. Olha lá, volta. 2 Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em lei, amém? Era ministério de quê? Da morte. Então quem trouxe a lei? Moisés era o mensageiro de quê? É ou não é? Depois. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, não é os gentios, os filhos de Israel, não podiam fitar os olhos na face de quem? De Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era o que é uma coisa transitória, que vai acabar. E a lei acabou ou não acabou? A glória da lei acabou, porque era transitória. A glória que estava sobre o rosto de Moisés era transitória, era parcial, acabou. Amém? Era transitória, ia acabar. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o ministério do Espírito é muito maior do que o ministério da morte, o ministério da lei. Amém? Então era o ministério da morte. E aqui? Porque se o ministério da... Olha lá. Então a lei era o ministério da morte e era também o ministério da condenação. 2 Coríntios 3:9. Porque... Deixa eu aproveitar aqui, abençoados que estão acompanhando lá, que vão acompanhar no YouTube. Presta atenção aqui, tá aqui embaixo, tá bom? Tem o pessoal me reclamando que eu não estou colocando os textos. Tá aqui embaixo. Olha lá, 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 3:14, 2 Coríntios. Mas os seus sentidos, mente atrofiada, cauterizada, sabe? A mente das pessoas estão assim, fechada. Olha lá, por que estão fechadas? Mas os seus sentidos, o seu entendimento, né, foram endurecidos. Às vezes você prega essa palavra, fala, e a pessoa, não aceito, que negócio é esse? O senhor está doido, irmão? Mas irmão, olha aqui, irmão, está escrito. Irmão, sei que está escrito, mas não é bem assim não, porque ontem eu sonhei com o diabo. Mas irmão, está escrito, irmão, assim, mas irmão, você quer me dizer? Não, irmão, eu subi no monte ontem, eu já ouvi tanta coisa. Tem uma abençoada que eu conheço, uma amiga, que ela carrega dentro da Bíblia dela uma folha seca, que ela foi numa vigília, agora deve ter mais de 7 anos, 8 anos. Ela disse que o pé de árvore estava pegando fogo. Irmão, você precisava estar lá. Eu digo, eu mesmo não. O pé de árvore estava assim, faxeando. Luzes. Eu digo, foi. Eu tive que pegar uma folha assim, eu coloquei na Bíblia. Cadê? Quando eu olhei, a folha seca, eu falei, mistério de Deus, hein? Imagina o reflexo da lua, das estrelas batendo naquele pé de árvore viçoso, e o brilho batendo, e os crentes tudo. Ai, é glória, é luz. Que luz, irmão. São situações da natureza. Aí se eu dissesse para ela que eu já fui no meio de uma mata virgem, brava. Chega lá, cortei um cipó dessa grossura aqui e tomei uma água mineral. Conhece, irmão? Cipó d'água, mas uma água maravilhosa. Só meu irmão sabe do que eu estou falando. No meio do mato. E aí? Era água ungida também? Irmão. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje... Paulo estava falando até hoje no tempo de Paulo, mas até hoje, né, no século 21, a lei ainda é trazida à mente das pessoas. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do velho.
o qual foi o quê? Por Cristo abolido. Então, Jesus aboliu o Velho Testamento. Então não tem por que você viver no Velho Testamento. Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, apareceu com ele Moisés e Elias. Pedro disse: olha, façamos aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro terminou de falar aquilo, a voz bradou do céu: este é o meu filho amado, Jesus. A ele não é para ouvir mais Elias, representante dos profetas. Não é para ouvir mais Moisés, mensageiro da morte, da lei. É para ouvir agora Jesus. Paulo fala aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que antigamente, em outro tempo, Deus falava de várias formas, de várias maneiras, aos pais pelos, mas nos últimos dias nos tem falado por seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu tudo e quem também fez herdeiro de todas as coisas. Amém? A voz que brada na igreja não é do pastor, não é do bispo, não é de Moisés, não é de Elias, não é de Paulo, não é de João, é de Jesus Cristo. Porque ele aboliu o Velho Testamento. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje aí, se você for aí, Moisés está sendo pregado, sacrifício, jejum, dízimo, óleo, campanha e tal e tal. Moisés está sendo pregado, a mente das pessoas estão cauterizadas. Não se converteram. O que, irmão? Você quer me dizer que eu tenho 30 anos de labachura libicanta? Não se converteram. Eu tenho 50 anos e eu ajudei a fundar aquela igreja. Você ajudou foi a fundar. Não se converteu. Mas eu sou pastor, presidente, filho de Faraó, só se for. Não se converteu, irmão. Por que não se converteu? Até hoje, quando está em Moisés, não se converteu. Porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eu não aceito isso não. Você quer dizer que meu jejum foi em vão? Moisés. Mas Jesus fez, cumprindo Moisés. E quem disse isso? Mas, quando o quê? Se converter a quem? Então o véu será? Essa palavra tem que correr para os véus saírem da mente das pessoas. Em Moisés, em Elias, em profetas, não há convenção. A convenção só há em Jesus Cristo. E quando tira todo o véu, porque um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Tem que tirar todo o fermento. Aqui eu não peço dízimo, mas tem ceia. Opa! Aqui não tem ceia, mas tem festa dos tabernáculos. Opa! Festa das primícias. Opa! Mitra na cabeça, quipá não sei aonde. Opa! Bandeira de Jerusalém. Opa! Batismo nas águas. Fermento. Não, irmão, mas está escrito: orai pela paz de Jerusalém, para que tenha paz. Aquilo era para os judeus, irmão. Você hoje não deve orar pela paz de Jerusalém, não. Você deve orar pela paz do mundo inteiro. Tem que orar pela paz de tudo. Só que a paz não está lá no mundo, tá, hein? A paz que eu vos dou, disse Jesus. Então vamos multiplicar essa paz que está em nós. Olha lá, Efésios 2,15. Tem que acabar com as ordenanças, irmão, senão não está em Cristo. Enquanto está em Moisés, tem ordenança, não tem Jesus, não tem revelação, não tem evangelho, não tem graça. Tem que ser assim, olha lá o que diz o evangelho. Efésios 2,15. Na sua carne, Jesus Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, ele desfez. Que consistia em quê? Ordenanças. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, Israel e gentios. Um novo homem espiritual, o Israel de Deus. Não é mais segundo a carne, é a igreja espiritual de Jesus Cristo. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Tem que acabar com as ordenanças. As ordenanças que eram por meio dos mandamentos lá da lei. Não pode ter ordenança. As lavagens, as abluções, os batismos, os jejuns. Colossenses 2,20.
Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo? As pessoas estão aí vivendo carregadas de ordenanças. Mas se vocês estão mortos com Cristo, para o que tange a lei, quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês estão ainda carregados de ordenanças? Vocês já morreram para as ordenanças, porque vocês morreram com Cristo. As ordenanças não podem imperar na sua vida. E é isso que Paulo pergunta aos Colossenses 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e em devoção voluntária, humildade e em disciplina do... Mas não são de valor algum, senão para quê? Sabe o que é isso aí, irmão? É para simplificar? O que é isso aqui? Então vamos simplificar. Vamos ler, vamos simplificar. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. É porque eu estou me consagrando ao Senhor. Aparência de sabedoria. Humildade, é humildade fingida. Humildade fingida. E em disciplina do quê? Aí você vai ver pessoas que têm os joelhos tudo partido, cortado. Por quê? Porque eles estão dizendo que eles estão pagando o preço por sua vida. Da religião A, vai dizer que foi porque subiu escada. Da religião evangélica, que nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, e não é religião, é Cristo. Da religião evangélica, vai dizer que é pagando o preço e orando por sua vida. E aí eles vão fazer o quê? Mostrar o joelho, o rosto desfigurado, abatido. Não dormiu a noite toda, porque eu estava orando às madrugadas, jejuando, 3 dias de jejum por sua vida. Coitado, vai ficar seco. Tudo isso, aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina de quê? Não tem nada do espírito, é corpo, é carne. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É só para as pessoas se vangloriarem. Eu pago o preço, eu faço isso, eu sofro, só falta dizer que carrega também a cruz de Jesus. Não adianta, irmão, não adianta, são ordenanças. Você foi chamado para viver Cristo e não Moisés. Olha lá, Hebreus 9:9. Eita, vamos adiantar, Hebreus 9:9. Que é uma alegoria, uma parábola, para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então era o quê? Uma alegoria, porque a lei tudo era sombra. Na lei tudo era sombra. Então isso tudo era uma alegoria para o tempo presente, onde a graça foi estabelecida, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, os mesmos que ministravam não tinham consciência de paz, porque eles sabiam que aquilo ali não revogava o pecado, não tirava o pecado. Então eles viviam em condenação. 10. Consistindo somente em quê? Em comidas e em... E em várias abluções. Abluções lá é águas, lavagens, batismos, etc. Todo um contexto de ablução. Comidas e bebida. Paulo disse: o reino de Deus não é comida, não é? Mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então ele disse também aos Colossenses: ninguém te julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, por causa das luas novas, por causa dos sábados, porque você guarda ou não guarda. Porque isso tudo era sombra, porque o corpo é de quem? De Cristo, amém? Isso eram ordenanças, em várias abluções e ordenanças da carne, imposta até o tempo da correção ou reforma. A verdadeira reforma, não protestante. Não foi há 500 e poucos anos com Martinho Lutero, nada disso. Martinho Lutero morreu sendo monge, para quem não sabia. Tem crente que disse que Martinho Lutero virou pastor evangélico. E daí se tivesse virado? Ele morreu como padre. Ele só rebateu 95 teses contra a igreja lá, contra o sistema. Mas só que ele criou um outro sistema.
Aí os intérpretes que traduziram depois a Bíblia, disse, bom, Martim Lutero tirou a Eucaristia, né? Então vamos jogar aí Santa Ceia do Senhor. Martim Lutero, o dízimo não pode tirar não, né? Teve que continuar, né? O dízimo tinha que continuar. Mas enfim, trocou 6 por meia dúzia. Aí os evangélicos ficam hoje idolatrando Martim Lutero, o pai da reforma. Meu amado, a reforma, a correção foi no Calvário. A reforma foi no Calvário. Jesus veio consertar o que estava torto, amém? É por isso que ele diz lá em Eclesiastes, quem pode consertar o que Deus fez torto? Só ele mesmo. Só ele. Imposta até o tempo da correção. Na cruz, no Calvário, houve um conserto, houve uma correção. Colossenses 2,14. Havendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas o quê? Ordenanças, a qual tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cancelou e na cruz, ele cravou, deu fim. Acabou? Encerramos aqui. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Olha o que diz. Ora, o aguilhão da morte é o quê? E a força do pecado? O aguilhão era uma espécie de lança que tinha uma ponta aguda, que era para ferir, cutucar os bois para trabalhar. Então, de uma linguagem simbólica, Paulo usa a expressão do aguilhão para dar uma conotação de algo que causa dor. Aquilo que fura. O aguilhão, que espeta, o aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado fazia o quê? Espetava, doía, machucava. E a força do pecado era o quê? Então o pecado já doía. Agora imagine com uma lei empurrando. É isso que a lei fazia. O pecado já machucava e a lei era um martelo batendo. Aí Jesus vai e leva no madeiro. E é por isso que nós damos glórias e graças a Deus aqui, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Aleluia! Graça e paz. Já temos a vitória.